Olá, mulheres que vencem, tudo bem com vocês? Eu sou Regiane Cardoso, pastora aqui do MQV Paraíba, o nosso ministério feminino da Igreja Internacional da Graça de Deus. E você aqui no nosso site www.mulheresquevencem.com.br tem todas as novidades do que Deus está fazendo neste ministério em nome de Jesus. A palavra de hoje está em Esther, capítulo 4, e diz assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. A Bíblia diz que nós temos que nos vestir das fortalezas de Deus. Evidentemente, de pano de saco, embora era um grito, um clamor, na verdade, um desespero de Mardoqueu, mas não é desta maneira que nós vamos alcançar o favor de Deus. Não é no desespero, não é no medo, não é, na ansiedade, mas é na fé. E é esta fé que nós precisamos praticar quando uma má notícia nos chega, quando de repente aquilo que você planejou não deu certo. Até porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos e os caminhos do Senhor são maiores que os nossos. O mais importante neste caso é saber o que Deus tem para a nossa vida e saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seguindo aqui, diz que em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, porque de fato os judeus estariam condenados a um dia, a uma sentença de morte, a uma guerra, a uma luta da qual os desfavorecia. Mas lembre-se que a sua luta, a sua guerra, você já venceu, porque Jesus já venceu o nosso lugar e ele já nos fez mais que vencedores. A ideia aqui é que Mardoqueu não pôde chegar até o palácio, onde ele poderia chegar diante da rainha Esther, mas a rainha Esther, sabendo, manda vestes para ele, mas ele não as aceitou. Deus está mandando o recado, Deus está mandando o recurso, Deus está mandando ajuda, mas de repente, pelo nosso desespero, por aquilo que a gente acredita mais na má notícia do que na boa notícia, tem feito com que os recursos não sejam abraçados. Que você possa ser envolvido com essa cobertura de Deus, com esta veste de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor há de nos revestir no dia da batalha. E seguindo aqui, diz que Esther, uma vez sabendo tudo o que estava acontecendo, então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar ao rei, ao pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não sou chamada para entrar. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Evidentemente, por muito tempo, talvez a gente pensou, será que Esther estava sendo insensível? Não, Esther estava sendo realista. Ela estava colocando realmente o problema que se acontecia dentro do palácio. Mas, por outro lado, ela também, do outro lado do palácio, vestida com as vestes reais, ela pôde pensar numa solução. E é só quando a gente está vestido com as vestes reais é que a gente pode pensar numa solução. E no caso, era jejum e oração. Porque o jejum, ele quebra a ação do mal. Há tipos de demônios que só saem com jejum e oração, disse Jesus. E a oração é o que nos aproxima de Deus e traz aí portas abertas para todo problema. Que Deus fale mais ao teu coração, que você seja essa mulher sábia como Esther, de não se desesperar, olhar e enxergar o problema, mas saber que a solução está em Deus. Ela pôde jejuar, ela pôde se acalmar diante daquela situação e saber o que Deus iria falar com ela. Se você se acalmar, se você estiver linda, revestida com as vestes reais do Senhor, Deus lhe dará soluções
soluções e estratégias para vencer essa batalha. Afinal, somos mais que vencedoras em nome de Jesus. Amém? Que Deus fale ao teu coração mais e mais e compartilhe esta mensagem. E em breve estaremos aqui de volta. Deus abençoe.